Nós humanos podemos ensinar nossos corpos a fazer coisas incríveis, como memorizar a ordem de 59 baralhos inteiros ou correr 100 metros em menos de 10 segundos. Mas e as coisas que seu corpo faz por acidente? Essas coisas você nunca comemora. Essas são aquelas coisas que às vezes envergonham a gente. Aquelas que você não conta para os outros, mas são totalmente naturais. Vamos mostrar as atividades automáticas do seu corpo. Aqui vão as principais coisas que seu corpo faz e que você não pode controlar. Número 10. Esquecer por que você entrou em algum lugar. Raramente falamos sobre isso, mas todo mundo passa por essa situação. Estou falando de entrar em uma sala e depois esquecer totalmente o objetivo de estar ali. Por que isso acontece? Ao que parece, tudo se resume ao momento de passar pela porta, e por isso ficou conhecido como efeito de entrada pela porta. Cientistas da Universidade de Notre Dame descobriram que as pessoas tinham 3 vezes mais chances de esquecer uma determinada informação se tivessem que passar por uma porta antes de lembrar dela. O cérebro vê uma porta como um limite. Em outras palavras, o que acontece antes da porta pode acabar ficando por lá mesmo. Tipo quando dizem que o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Número 9. Glicking. Não estamos falando da série Glee. Na verdade, esse termo em inglês é usado quando você dispara um jato de saliva debaixo da língua sem querer. Essa palavra existe desde o século XVI e até aparece no Henry V, de Shakespeare. Isso acontece quando a saliva se acumula na sua boca e, às vezes, até porque você comeu algo azedo. Quando você boceja, pode acabar espremendo a glândula salivar embaixo da língua e pronto, lá vai. Como é uma das coisas mais bizarras que você tenha consciência disso, certamente merece estar nesse vídeo. Número 8. Ficar vermelho. Todos nós já passamos por isso, de estar em uma situação difícil e as bochechas começarem a ficar vermelhas, mostrando a todo mundo que você está com algum problema, vergonha, raiva ou apenas uma maneira do seu corpo de lidar com a pressão. Charles Darwin chamou o rubor da pele de a mais peculiar das expressões humanas, e a razão para isso ainda é desconhecida até hoje. Alguns cientistas acreditam que isso se desenvolveu como uma maneira de se submeter às pessoas mais dominantes da sociedade. Outros acreditam que seja uma reação interna à raiva, ou uma maneira das pessoas descobrirem se alguém está mentindo. De qualquer maneira, pode haver um lado positivo em ficar vermelho facilmente. Uma equipe de psicólogos holandeses testou 130 estudantes de graduação da Universidade de Groningen e descobriu que é mais provável que as pessoas perdoem e vejam favoravelmente alguém que cometeu um ato vergonhoso se a pessoa estiver visivelmente vermelha. Porém, não pense que isso possa servir como carta branca para tudo. Deve chegar uma hora que suas bochechas vermelhas não servirão de mais nada. Número 7. Mioclonia noturna. Esta é a definição técnica para algo que você provavelmente já viveu em algum momento. Sabe quando você estremece e se contrai enquanto adormece? Inclusive, às vezes você se sacode com tanta violência que chega a acordar. Pode ser bastante perturbador, especialmente se você estiver vendo alguém fazer isso. Mioclonia é a palavra usada para qualquer espasmo involuntário dos músculos. Os cientistas não têm 100% de certeza por que esses espasmos acontecem. Existem muitas teorias. Alguns acreditam que seja causada por estresse, outros por um estilo de vida saudável. Outro argumento interessante é que o seu cérebro de primata pensa que você pode estar caindo de uma árvore ao dormir, fazendo com que você acorde para se segurar. Estudos afirmam que 70% das pessoas experimentam mioclonia noturna alguma vez na vida. Eu já tive isso muitas vezes. E você? Número 6. Bocejar. O bocejo. Só de falar nele já fico louco para bocejar. É uma daquelas coisas que todos fazemos, mas odiamos ser pegos fazendo isso. E também não achamos muito legal quando outras pessoas bocejam na nossa frente. Mas por que bocejamos? Os cientistas acreditavam que era para levar mais oxigênio aos pulmões e manter o corpo acordado e alerta. Mas agora eles acreditam que bocejar é a maneira de seu corpo tem de esfriar o cérebro. Bocejar traz uma explosão de ar frio, que é transportado para o cérebro, expulsando o excesso de calor. É por isso que você não se sente mais alerta depois de um bocejo. Por que o bocejo é contagioso? Isso não sabemos.
Número 5. Sentir cócegas. Se você é uma pessoa sensível a cócegas, provavelmente está se contorcendo só de pensar nisso. Mas por que isso acontece? Biólogos e neurocientistas evolucionistas acreditam que rimos quando estão fazendo cócegas na gente, porque a parte do cérebro que nos faz rir ao experimentar um leve toque, o hipotálamo, também é a mesma parte que nos faz esperar uma sensação dolorosa. Existem inúmeras hipóteses tentando explicar isso. No final dos anos 90, uma cientista chamada Christine Harris fez muitas experiências com cócegas e teve uma ideia. A cócegas é uma evolução humana para ajudar as crianças a desenvolver habilidades de combate. Quando você faz cócegas em uma criança, ela tenta fugir, ensinando-a a fugir do agressor da maneira mais rápida possível. Enquanto isso, eles estão rindo. Então você continua fazendo isso, reforçando a prática. Continue fazendo cócegas nas crianças. Isso ensina a eles a se defenderem sozinhos. Pelo menos é o que dizem. Número 4. Soluçar. Todos nós temos soluços, de tempos em tempos, embora esperamos que não aconteça conosco como aconteceu com Charles Osborne, de Iowa, que soluçou por 68 anos, entrando no livro dos recordes. Mais uma vez, ninguém sabe ao certo por que você soluça. Alguns cientistas acreditam que isso é uma evolução para que os bebês expulsem o ar do estômago, conseguindo consumir mais leite. Outro estudo, em 2012, argumentou que o soluço começou muito antes, com nossos ancestrais anfíbios. Os anfíbios usam uma técnica semelhante ao soluço para empurrar a água sobre suas brânquias. Ninguém sabe ao certo como se livrar dos soluços. Você conhece alguma técnica? Número 3. Arrepios na espinha. Isso acontece com todos nós. Se você está em uma situação perigosa ou estressante, é comum sentir um calafrio percorrer toda a espinha. Seu cabelo e todo o seu corpo podem ficar arrepiados. Isso acontece porque, em tempos de pressão intensa, seu cérebro libera uma explosão de adrenalina para ajudar o cérebro a lidar com aquela situação. Por isso que muitas pessoas adoram tomar sustos com filmes de terror. A música também pode fazer você sentir arrepios na espinha. Isso ocorre porque quando você ouve uma música que afeta você emocionalmente, seu cérebro é inundado com dopamina, a mesma substância química liberada pelo sexo e por comida gostosa. Número 2. Efeito placebo. Você está doente. Aí o médico te dá um remédio e diz que você vai ficar bem. Você melhora. No entanto, descobre depois que o remédio na verdade era falso. Era apenas açúcar. O que aconteceu? Isso se chama efeito placebo. Você pode se enganar para melhorar. Em 2010, uma pesquisa mostrou que 56% dos médicos haviam prescrito placebos a seus pacientes. Então, por que isso funciona? Uma teoria é que, na verdade, queremos mostrar ao nosso médico como somos bons, de modo que a nossa mente inconsciente suprime qualquer doença que a gente tenha. O efeito placebo também foi eficiente para dormir melhor, perder peso e aumentar sua produtividade. O efeito placebo é uma demonstração do mundo real de como o poder do nosso cérebro é incrível. Número 1. Sonhar. O que seria de nós sem os sonhos? Nossas noites seriam muito mais monótonas e os compositores demorariam muito mais para escrever. Mas o que sabemos exatamente sobre os sonhos? Você sonha durante um movimento ocular rápido, conhecido pela sigla REM, que é uma parte do seu sono. O REM geralmente acontece cerca de 70 minutos após o sono e dura de 20 a 30 minutos. Você passa pelo sono REM 3 ou 4 vezes durante uma noite normal. Seu cérebro está ativo e seus olhos ficam se movendo rapidamente. Não sabemos muita coisa além disso. As pessoas tentam analisar os sonhos desde o início dos tempos, mas ainda não sabemos por que vemos uma série de imagens e situações quando dormimos. Sigmund Freud achava que os sonhos eram nossos desejos inconscientes se desenrolando. Alguns especialistas acreditam que é nosso cérebro sendo organizado e se livrando de pensamentos inúteis. Algumas pessoas têm sonhos lúcidos, nos quais você sabe que está sonhando e pode controlar eles. Existem até estudos de pacientes monitorados que usavam ECGs e observavam estar em um sono profundo, apesar de serem capazes de sinalizar aos cientistas que estavam cientes disso com um movimento das pálpebras. Você gostaria de ter sonhos lúcidos? Imagina só o que você poderia fazer, pois saiba que existem várias técnicas para isso. Infelizmente, porém, a ciência por trás desses fatos segue sendo pouco conclusiva. Então, aí está, as funções corporais automáticas que nos fazem ficar vermelhos, rir, sonhar e muito mais. Você concorda com as explicações por trás desses hábitos incontroláveis? Comenta aqui e conta pra gente. Obrigado por assistir.